Não se satisfaça com histórias alheias. Desvende seu próprio mito. Você vai começar a notar algo que, a princípio, pode parecer um desconforto profundo, quase uma forma de isolamento sensorial, especialmente se cometer o erro de tentar traduzir esta fase para outra pessoa. Existe uma barreira de frequência aqui. O que você está vivenciando não é apenas uma mudança de humor ou uma nova filosofia de vida, é uma reconfiguração da sua arquitetura neural e do seu campo vibracional. E o problema é que nem todo mundo consegue processar ou decodificar o que você está descrevendo. Isso não acontece porque você está perdendo a razão, nem porque as pessoas ao seu redor estão atrás em algum tipo de escala evolutiva ou espiritual. O motivo é puramente técnico e metafísico. Esta fase opera em uma linguagem que não se traduz para fora do sistema que a está vivendo. É como tentar rodar um software quântico em um hardware analógico. A informação simplesmente se perde no ruído. Quando você tenta falar sobre a quietude que agora habita o seu peito, sobre essa ausência quase absoluta de urgência, ou sobre a sensação estranha de que nada, absolutamente nada está faltando, as pessoas ao seu redor entram em modo de alerta. Elas estão treinadas pela matriz da escassez para ouvir o silêncio como vazio. Onde você sente plenitude e repouso, elas projetam medo. Outras, presas no ciclo da produtividade tóxica, ouvirão sua paz como evasão ou fuga da realidade. Algumas poucas chegarão a rotular seu estado como apatia ou falta de propósito. E o que é mais interessante nesse processo é observar o seu próprio reflexo. Você se pegará, em momentos de vulnerabilidade social, tentando ajustar sua linguagem. Você sentirá o impulso de suavizar a verdade, de torná-la mais palatável ou dar a ela um ar mais espiritual e significativo só para que ela aterre melhor nos ouvidos alheios e não cause tanto estranhamento. Esse impulso de se explicar faz todo sentido dentro da biologia da sobrevivência. Durante milênios, o nosso sistema nervoso aprendeu que o entendimento compartilhado e o consenso do grupo eram formas fundamentais de segurança. Se todos entendem o que você está fazendo, você não é uma ameaça. Se você é validado pelo olhar do outro, você existe com segurança. Mas este novo estágio da sua consciência não depende de ser compreendido para ser real. Ele não se estabiliza através do acordo externo ou do aceno de cabeça de um mentor ou amigo. Esta fase se estabiliza unicamente através da sua função interna. É a transição da validação por espelhamento para a coerência por autossustentação. Você não foi feito para convencer ninguém desta verdade, e o fato de você já não sentir mais aquela necessidade quase desesperada de provar seu ponto ou de ser visto na sua evolução já é, por si só, a maior prova de que a mudança de frequência aconteceu. Nas fases anteriores da sua busca, o seu sistema buscava testemunhas. Você precisava que alguém visse sua cura, que alguém nomeasse seu progresso, que alguém validasse seu salto quântico para que ele parecesse concreto. Mas esta fase é diferente. Ela não vem acompanhada de uma história que se move linearmente para frente. Não há um grande clímax para descrever, não há uma quebra de paradigma barulhenta ou uma lição de moral que você possa postar com um laço bonito no final. Se alguém, em uma conversa casual, te perguntar o que realmente mudou na sua vida, você sentirá que a resposta mais honesta soa quase decepcionante para o mundo tridimensional. Nada, na verdade. Ou talvez tudo, mas de uma forma terrivelmente silenciosa. E essas respostas, por mais profundas que sejam, nunca satisfazem um sistema externo que foi programado para esperar que o progresso seja sempre algo barulhento, carregado de emoção, dramático ou claramente direcional. Por isso, as pessoas ao seu redor vão, inevitavelmente, tentar mapear sua experiência usando as únicas categorias que elas possuem no vocabulário da busca. Elas vão chamar seu estado de burnout. Vão dizer que você desistiu ou que entregou os pontos. Vão rotular sua paz como estar perdido. Entenda que esses rótulos não nascem da malícia, mas da limitação de ferramentas. Elas estão tentando medir o oceano usando uma régua escolar. Elas usam ferramentas que só servem para os estágios iniciais de sobrevivência e busca egoica. Mas esta fase não vive no contraste do certo contra o errado ou do antes contra o depois. Ela vive na conclusão. E a conclusão, na física das partículas, é um estado de repouso que não precisa broadcastar sua existência para o campo. Ela apenas ocupa o seu lugar no espaço-tempo com uma densidade que dispensa anúncios. À medida que você se aprofunda neste estado, você percebe que a necessidade de traduzir sua experiência interna para o mundo começa a se dissipar, e isso ocorre por um motivo metafísico muito específico. A tradução exige esforço e gera uma perda de energia vital.
O momento em que você decide parar de traduzir o que está sentindo para os outros é o exato momento em que essa nova realidade se torna mais estável dentro de você, e não menos. Existe uma mecânica quântica que, ao tentar moldar sua paz em palavras para que outra pessoa a entenda, você acaba exportando sua estabilidade interna para tentar mantê-la através do consenso alheio. Nesta fase, você descobre que não precisa mais dessa exportação. O sistema para de buscar ressonância no campo externo para confirmar que o que está vivendo é real. Nas fases anteriores da sua caminhada, o desejo de ser compreendido era, na verdade, uma ferramenta de orientação. Quando alguém via o que você via, quando alguém nomeava ou validava sua experiência, seu sistema nervoso sentia-se orientado no espaço-tempo da evolução pessoal. Era como se o olhar do outro servisse de âncora para uma identidade que ainda estava em construção. Agora, esse mecanismo de busca por espelhamento simplesmente parou de rodar. Você notará, com uma calma quase desconcertante, que quando alguém não entende o que você está descrevendo, isso não causa mais o efeito de desestabilização de antes. Não existe mais a urgência de corrigir a interpretação torta de ninguém. Não há necessidade de defender sua experiência ou fazê-la soar mais razoável ou lógica para os padrões da sociedade. A ausência desse impulso defensivo é um marcador biológico e espiritual de extrema importância. Ela revela que este seu novo estado não está sendo sustentado por fios frágeis de concordância social, mas sim por uma coerência interna inabalável. Você não precisa mais que ninguém confirme que você chegou aqui, porque não sobrou nada dentro de você que ainda esteja esperando por confirmação. É aqui que ocorre o maior mal-entendido por parte daqueles que te observam de fora. As pessoas costumam confundir essa clareza silenciosa com um processo de retraimento ou fechamento. Elas assumem que, se você não está mais se explicando ou se justificando, você deve estar se desligando da vida ou fugindo de algo. Mas a diferença entre o retraimento defensivo e a clareza quântica é sutil, porém absoluta. O retraimento clássico é carregado de tensão, ele possui uma borda áspera, ele se sente como um escudo protetor contra o mundo. O que você está vivenciando agora não tem essa voltagem de conflito. Você ainda está presente, você ainda ouve com atenção, você ainda se envolve nas trocas quando o engajamento surge de forma natural e sem esforço. O que desapareceu foi apenas a compulsão de transformar seu estado interno em algo consumível ou legível para os outros. Explicar este estado muitas vezes o torna mais fino, menos denso e menos real, porque você está tentando forçar um sistema de conclusão a reentrar em um modo antigo onde o significado precisava ser constantemente fabricado. Esta fase permanece em sua máxima potência e acurácia quando é deixada sem moldura. No momento em que você para de rotular sua paz, ela se torna infinita. Outro fator crucial para o estranhamento alheio é que este estágio não oferece direção no sentido convencional. A maioria das pessoas ao seu redor depende de direções, metas e trajetórias lineares para se sentir minimamente segura no mundo. Elas se orientam através de planos, identidades e linhas do tempo que apontam sempre para um depois. Quando alguém te pergunta como você está, na verdade essa pessoa está tentando ler para onde você está indo. Nesta fase, essa pergunta não encontra o mesmo solo dentro de você. Você pode até ter planos práticos, você pode estar se movendo fisicamente, mas o seu movimento não é mais uma tentativa de progredir em direção a um resultado que defina seu valor. O seu movimento agora é responsivo, não mais aspiracional. Para quem ainda depende do momentum para frente e da urgência para se sentir estável, sua falta de pressa parece uma falha no sistema ou uma forma de apatia. Mas, dentro do seu campo de consciência, não existe fuga. Existe apenas o fato de que o futuro parou de ser usado como uma âncora para sustentar o presente. Você descobriu que a realidade não depende de consenso, mas de função pura. À medida que essa fase se consolida, você sentirá uma mudança drástica na sua assinatura energética durante as interações sociais. Em estágios anteriores da sua jornada, existia o que podemos chamar de impulso missionário. Não era necessariamente o desejo de converter alguém a uma doutrina, mas sim a necessidade subjacente de compartilhar suas descobertas para que elas fizessem sentido para você. Você falava sobre o que estava aprendendo, sobre suas curas e seus insights, porque o eco na voz do outro servia como um cimento para sua própria transformação. Se o outro entendesse, a sua mudança parecia mais sólida. Agora, esse mecanismo inverteu sua polaridade de forma definitiva. Você começa a perceber que tentar descrever este estado de conclusão faz com que ele, de certa forma, emagreça.
A linguagem humana tridimensional, baseada em dualidade e conflito, simplesmente não foi desenhada para comportar a densidade desta paz que não precisa de porquês. Por isso, você para de tentar explicar. E essa não é uma decisão intelectual ou um ato de orgulho espiritual, é o reconhecimento natural de uma incompatibilidade de frequências. O seu sistema nervoso não precisa mais de validação conceitual para se manter íntegro. A verdade, quando atinge este nível de integração quântica, torna-se autoevidente e, portanto, silenciosa. Uma das maiores libertações desta fase é o fim da sensação de que você é responsável por guiar ou despertar as pessoas ao seu redor. No passado, a percepção de uma nova verdade trazia consigo o peso de salvar aqueles que você ama ou de tentar fazê-los enxergar o que você estava vendo. Havia uma tensão, um investimento emocional no progresso alheio que, na verdade, era um reflexo da sua própria insegurança. Nesta fase de conclusão, você compreende que a realidade não depende do consenso para ser real. Ela depende apenas da função. Você olha para as pessoas e não sente mais a urgência de corrigir as interpretações delas sobre a vida, ou mesmo as interpretações errôneas que elas fazem sobre você. Se alguém te interpreta mal ou projeta em você uma sombra que não te pertence, isso não registra mais como um sinal de perigo no seu sistema. No modelo antigo, ser mal interpretado era uma ameaça à sua sobrevivência social e emocional. Neste novo modelo, o seu âncora é interno e não verbal. Se o mundo projeta um rótulo em você, o seu campo permanece intacto porque a sua coerência não é derivada do que é refletido pelo ambiente externo. Nas interações do dia a dia, algo sutil começa a mudar. Você percebe que se tornou um observador silencioso. A maioria das conversas humanas ainda acontece dentro do que poderíamos chamar de linguagem da urgência. As pessoas se conectam através do estresse compartilhado, da indignação constante, da ansiedade sobre o futuro ou da repetição infinita do passado. É uma forma de vínculo construída em torno da falta. Quando você entra em ambientes onde essa é a frequência dominante, percebe que algo em você já não responde da mesma forma. Os antigos gatilhos simplesmente não se conectam mais. Você escuta o drama do outro sem sentir a compulsão de consertar, explicar ou salvar. Você escuta a reclamação recorrente sem a necessidade de reforçá-la com a sua própria história de dor. Você escuta planos ansiosos e urgentes sem sentir a pressão interna de competir, acelerar ou justificar o seu ritmo. Não é frieza. É estabilidade. Você não se desconectou das pessoas. Você apenas deixou de se conectar pela urgência. E é nesse silêncio interno que sua presença começa a alterar o campo ao redor, sem esforço, sem discurso, sem confronto. Isso muitas vezes é lido pelos outros como desinteresse, frieza ou uma distância arrogante. Mas, metafisicamente, o que está acontecendo é que você parou de usar a sincronia social para manter sua orientação no mundo. Você está presente, você escuta com uma profundidade que antes não tinha, mas você está livre do investimento no resultado daquela troca. A conversa não precisa chegar a uma conclusão brilhante para que você se sinta seguro. A interação permanece leve porque não há nada dentro de você que precise ser defendido ou reforçado. Existe uma fronteira invisível que se forma naturalmente quando você para de tentar trazer todo mundo com você. No passado, o insight compartilhado era o seu marcador de sucesso. Hoje, a sua estabilidade vem do fato de que nada dentro de você está mais esperando por confirmação externa. Essa simplicidade absoluta pode parecer estranha, ou até assustadora, para quem ainda está navegando em fases de busca intensa e precisa de ruído para se sentir vivo. Aqueles que ainda usam a atenção como bússola terão extrema dificuldade em se relacionar com alguém que encontra estabilidade justamente na ausência de pressão. Mas você não sente mais solidão nessa falta de reconhecimento. Pelo contrário, você sente um alívio que beira o êxtase silencioso. Você parou de escanear o ambiente em busca de ressonância. A busca terminou porque o seu sistema finalmente se deu conta de que já está operando a partir do ponto final, onde a necessidade de explicação é apenas um ruído desnecessário. À medida que a frequência desta fase se torna sua base de operação, você começará a notar uma mutação radical na forma como a sua consciência processa o tempo. Para a vasta maioria da humanidade, o tempo não é apenas uma medida cronológica. É uma ferramenta de tortura ou um teste de valor. As pessoas vivem em um estado de dever constante, onde o presente é apenas uma sala de espera ansiosa para um futuro que promete resolução. No antigo sistema, a sua segurança dependia da sua capacidade de prever, planejar e controlar os próximos passos.
Se você não soubesse para onde estava indo, o seu sistema nervoso entrava em modo de sobrevivência, disparando alertas de perigo. Nesta fase de conclusão, essa estrutura de tempo linear começa a desmoronar. Você começa a operar no que a física quântica descreve como o agora contínuo. Não é que você tenha perdido a memória ou a capacidade de marcar um compromisso, é que o futuro perdeu a função de âncora de salvação. Você não precisa mais que o amanhã seja de uma certa maneira para que você se sinta íntegro hoje. Esse desapego do resultado não é uma escolha filosófica, mas uma mudança biológica. Os receptores de dopamina, que antes eram alimentados pela antecipação de metas, agora encontram saciedade na simples presença do ser. Para o ego, a incerteza é o abismo. Para a consciência integrada, a incerteza é o campo de todas as possibilidades. Nas etapas anteriores da sua busca, o não saber o que viria a seguir era um problema técnico que você tentava resolver com visualizações, afirmações ou análises exaustivas. Você buscava clareza como quem busca um mapa em uma floresta escura. Agora, a escuridão da incerteza tornou-se confortável. Você percebe que a clareza não é algo que você obtém antes de agir, a clareza é algo que emerge no momento da ação. O sistema parou de exigir garantias do universo. Este é um dos níveis mais profundos da manifestação natural. Quando você para de projetar a sua falta no futuro, o futuro para de refletir essa falta de volta para você. Você entra em um estado de fluxo onde as coisas acontecem não porque você as forçou com a sua vontade, mas porque você removeu a resistência da pressa. Observe como as conversas ao seu redor são carregadas de uma métrica temporal invisível. As pessoas comparam suas idades, suas carreiras e seus estágios de vida como se houvesse um cronômetro universal ditando o sucesso. Quando você sai dessa corrida, você se torna ilegível para o sistema social. Você pode passar um dia inteiro fazendo tarefas mundanas, lavando a louça, caminhando, trabalhando em silêncio, e, ao final do dia, não sente necessidade de avaliar se aquele dia foi produtivo ou útil. A utilidade deu lugar à existência. Para um observador externo, isso pode parecer estagnação. Eles podem perguntar, mas quais são os seus planos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? No passado, você teria uma resposta pronta, uma narrativa que justificasse sua existência. Hoje, o silêncio que segue essa pergunta é confortável. Você não está mais ensaiando para a vida, você está vivendo a vida. O tempo deixou de ser uma pista de corrida e tornou-se o próprio ar que você respira, onipresente, necessário, mas que não exige que você corra atrás dele. O cérebro humano passa grande parte do tempo em modo de simulação, criando cenários de e se, tentando prever ameaças e ensaiando conversas. Nesta fase, esse simulador de voo mental começa a desligar por falta de uso. Como você não está mais tentando convencer ninguém, nem tentando chegar a um lugar melhor do que este, a energia que antes era gasta em simulações futuras é devolvida ao seu sistema nervoso como vitalidade pura. Você sente essa energia como um calor silencioso, uma prontidão que não é ansiedade. É a prontidão de um predador em repouso ou de um oceano em calmaria. Você está pronto para qualquer coisa, precisamente porque não está esperando por nada. O não saber deixou de ser um vácuo que precisa ser preenchido com planos e tornou-se a própria substância da sua paz. Você finalmente aceitou que a inteligência que move as galáxias não precisa do seu planejamento ansioso para gerir a sua vida. E, nesse momento, o tempo linear morre, dando lugar a uma eternidade que cabe inteira dentro de uma tarde de terça-feira. O que mais se destaca nesta etapa avançada da sua jornada é a descoberta de quão pouco esforço é necessário para permanecer onde você está, porque quando você olha para trás, para os anos de busca, percebe que houve fases em que manter um estado de paz, de presença ou de centramento exigia vigilância constante, uma disciplina quase militar ou uma prática espiritual rigorosa. Você vivia sob a crença silenciosa de que, se parasse de meditar, de fazer afirmações, de vigiar os pensamentos ou de consumir conteúdos espirituais, o seu castelo de cartas de consciência desmoronaria e você voltaria ao caos. Nesta fase de conclusão, a dinâmica muda completamente, pois você percebe que não está mais sustentando esse estado através da força de vontade ou da vigilância, ele se sustenta sozinho. Esse estado permanece íntegro mesmo quando sua atenção está voltada para tarefas comuns, rotinas, burocracias ou mesmo quando você simplesmente se esquece de ser espiritual por dias seguidos, e nada colapsa na sua ausência consciente. É nesse ponto que você entende que o alinhamento nunca foi algo que precisava ser mantido, mas algo que precisava apenas deixar de ser interrompido.
Essa persistência autônoma é o indicador definitivo de que a integração foi concluída. Na física, quando um sistema atinge um novo estado de equilíbrio térmico ou energético, ele não precisa mais de uma fonte externa de energia para se sustentar, ele torna-se autossustentável. Qualquer estado de consciência que ainda exija que você preste atenção para que ele não desapareça, ainda é um estado artificial, uma construção mental. Mas o que você vive agora segura-se sozinho. Se você tenta focar nele, ele não se intensifica. Se você o ignora, ele não se dissipa. Ele tornou-se a sua assinatura de base. É por isso que qualquer tentativa de transformar o que você está vivendo numa nova prática ou numa nova identidade parece tão estranha e sem vida. As práticas são ferramentas desenhadas para processos que ainda estão ativos, em construção ou em reparação. As identidades são rótulos que o ego utiliza para estados que ainda precisam de reforço externo e validação para serem acreditados. Neste estágio, ambos perdem a utilidade. Você não sente mais a necessidade de se rotular como desperto, consciente, minimalista ou iluminado. Esses termos começam a parecer ruídos superficiais que tentam puxar a sua consciência de volta para o modo narrativo, um modo que esta fase já descartou. Você não é mais um buscador de tesouros, você é o próprio solo onde o tesouro foi enterrado. E o solo não precisa de praticar ser solo, ele apenas é. Num nível metafísico profundo, você finalmente parou de se tratar como um projeto de reforma eterno. Durante muito tempo, a sua vida foi uma área de preparação para uma versão futura e idealizada de si mesmo. Você estava sempre a ensaiar quem seria quando finalmente estivesse curado, quando seu trauma estivesse resolvido ou quando a sua frequência estivesse perfeita. Nesta fase, essa área de ensaio dissolve-se. Você não está mais a extrair lições forçadas de cada desconforto ou a tentar otimizar a sua compreensão das leis universais. Você está apenas a ter a experiência pura da vida, sem a obrigação de transformá-la em sabedoria exportável ou em conteúdo. O sistema parou de absorver vorazmente e começou a descansar na própria saciedade. Esse descanso não requer justificativa nem permissão. Ele não precisa anunciar ao mundo que terminou de aprender, ele simplesmente para de puxar o conhecimento de forma faminta, pois percebe que a fonte já está jorrando de dentro. Ironicamente, essa ausência total de drama é o que confirma que a integração foi bem sucedida. Enquanto um processo de mudança está a acontecer, ele anuncia-se através da tensão, do contraste e do esforço visível. Quando ele se completa, ele torna-se tão silencioso e natural que parece desaparecer na estrutura da vida cotidiana. A vida torna-se usável novamente, despida de simbolismos excessivos. Você acorda, resolve os seus problemas, interage com as pessoas e nada disso parece ser um prelúdio para algo maior. O significado parou de fazer o trabalho pesado. A vida não precisa mais ser compreendida para ser vivida com plenitude. Você parou de usar a compreensão como uma condição prévia para estar bem. Agora, você está apenas aqui, e o facto de estar aqui é o suficiente para que todo o seu universo funcione sem fricção e sem a necessidade de rituais de manutenção. O marcador definitivo desta fase, o sinal de que você cruzou o último limiar da busca, não é uma explosão monumental de luz, nem um insight transcendente que explica todos os mistérios do universo. É algo muito mais discreto, mais denso e infinitamente mais libertador. É o alívio profundo de não precisar mais de insights. Durante anos, talvez décadas, o seu sistema operacional foi alimentado pela caça ao significado. Você passava os seus dias escaneando a sua experiência interna em busca de sinais, presságios ou revelações que confirmassem que você estava no caminho certo, ou esperando por aquele momento catártico que provaria, de uma vez por todas, que algo fundamental havia mudado. Esse estado de espera constante, essa vigilância ansiosa pela próxima grande lição, pertencia a uma frequência de busca que agora se exauriu. Ela terminou silenciosamente, sem pedir a sua permissão e sem fazer alarde. O que resta agora, e que pode ser estranho para quem ainda está do lado de fora, é uma vida que continua sem precisar ser emoldurada como uma jornada em direção a uma chegada. Você não está mais em transição. Você não está atrás de ninguém, nem está adiantado em relação ao coletivo. Você está, simplesmente, aqui. E, na economia quântica do ser, estar aqui é o suficiente para que todo o seu sistema funcione sem tensão, sem esforço e sem a necessidade de manutenção constante. Nesta etapa de conclusão, nada mais precisa ser feito, resolvido ou metodicamente compreendido. Esta fase não se aprofunda em algo novo ou mais dramático,
nem exige que você se mova para um suposto próximo nível de evolução. Ela estabelece-se como uma linha de base, um estado fundamental de existência que não requer o reconhecimento de ninguém, nem mesmo seu próprio reconhecimento consciente, para ser real. É a aceitação total da normalidade absoluta. Muitas pessoas confundem iluminação ou despertar com um estado de êxtase perpétuo, mas a verdadeira integração metafísica parece-se muito mais com uma tarde silenciosa onde nada de especial está a acontecer, e isso é perfeitamente suficiente. O seu sistema parou de performar espiritualidade. Você parou de tentar ser uma versão mais elevada de si mesmo e começou a ser apenas o que você é. Esse despojamento de camadas de performance é o que torna esta fase impossível de ser explicada para quem ainda precisa de rótulos e conquistas espirituais para se sentir seguro. Ao chegar aqui, você percebe que o seu campo de consciência parou de buscar ressonância no ambiente para se sentir legítimo. O desejo de propagar o seu significado para que ele se sinta verdadeiro morreu por falta de alimento. Isso não é uma perda de amor ou de compaixão pelas outras pessoas. É, na verdade, um respeito profundo e silencioso pelo fato de que cada sistema, cada consciência que você encontra, deve estabilizar-se à sua própria maneira, na sua própria frequência e no seu próprio tempo. Você não sente mais a urgência de ser o guia, o curador ou o despertador de ninguém, porque percebe que a verdadeira soberania é um processo que não admite intermediários. O seu silêncio sobre este estado não é uma forma de reter informação, mas sim o reconhecimento de que o que você vive agora é inefável. Tentar explicá-lo seria como tentar descrever a imensidão do oceano usando apenas um copo de água. Você teria a água, mas perderia o oceano. À medida que esta fase se torna o pano de fundo definitivo da sua vida, a sensação de integração funde-se com a própria realidade. Não há trombetas a anunciar que você cruzou o limiar, nem uma sensação constante de superioridade. Em vez disso, a vida torna-se incrivelmente funcional e simples. Você move-se pelo mundo, resolve o que precisa ser resolvido, sente o que precisa ser sentido, e nada disso é feito como um ensaio para algo maior. O significado parou de ser uma carga que você carrega, ele tornou-se o chão onde você pisa. Você parou de usar a mente para tentar entender a vida e começou a usar a consciência para simplesmente vivê-la. Você está finalmente em casa. Não porque atingiu um destino geográfico ou um estado mental perfeito, mas porque o seu sistema finalmente parou de lutar contra o que é. Você é a própria coerência em movimento, uma peça do universo que parou de resistir ao seu próprio encaixe. E isso, no silêncio da sua alma, é tudo o que realmente importa. Se este texto tocou em uma única fibra do seu ser, não foi por acaso. Foi o reconhecimento de um sistema que finalmente encontrou sua própria frequência. E agora, eu quero que você faça algo, não por este canal, mas como um marco para sua própria consciência. Deixe esta frase nos comentários: minha paz não é negociável. Escreva isso para ancorar, em forma de palavras, que você não vai mais fragmentar sua verdade para caber no entendimento alheio. Que você não vai mais queimar sua energia vital tentando traduzir o seu silêncio para quem só consegue ouvir o barulho. Mas preste atenção, este vídeo é apenas o colapso inicial da onda. O que você acessou aqui não é uma técnica passageira, nem uma teoria para entreter sua mente. É o portal para uma arquitetura de existência inteiramente nova. Se o seu sistema ressoou com essa frequência e você sente que está pronto para estabilizar esse estado, para deixar de ser alguém que busca e passar a ser o espaço onde a realidade acontece, eu preparei um mapa para essa nova fase. Eu criei um recurso desenhado para quem cansou de manuais superficiais e deseja encarnar a soberania temporal com clareza absoluta. O nome desse recurso é o Criador Oculto. Ele não é um livro sobre como conseguir coisas, é o guia para você se tornar a consciência que já possui tudo. O caminho além do ruído começa agora, e você encontrará o link para acessar essa frequência no primeiro comentário fixado abaixo. O próximo nível não é algo que você alcança, é algo que você permite. A escolha, como sempre, é sua. Se você busca mais conteúdos como este, onde a física da alma e a mecânica da consciência se encontram sem filtros e sem promessas vazias, inscreva-se. Faça isso por você, porque cada roteiro aqui é um lembrete de que o seu estado natural não precisa de esforço, apenas de permissão. E agora, desligue este vídeo. Mas não desligue a quietude que acaba de se estabilizar dentro de você. Caminhe diferente, respire sem pressa, pare de se explicar e comece a apenas ser. Porque lembre-se, uma vez que o sistema atinge a coerência, ele nunca mais aceita o caos da busca. Até o próximo silêncio,
ou até que você decida que já não precisa mais de nada além do agora.